O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que Jesus é aquele que veio para semear a boa semente. Mas no meio de nós, meus queridos, estão aí aqueles que são semeadores do joio, aqueles que não querem nada com Jesus. Meu querido irmão e irmã, o Evangelho de hoje, ele por si só traz a sua reflexão. O próprio Jesus está aqui, não é? Dando a explicação, fazendo explicar aos discípulos e a nós o verdadeiro sentido desta passagem. Olha que eles perguntam, não é, para Jesus, explica-nos a parábola do joio. E Jesus então, não é, respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é o próprio Jesus, meus irmãos, que veio do Pai semear o amor, semear o perdão, semear a misericórdia, porque aqueles que morrem em pecado grave está condenado. Então Jesus veio para semear o bem, para semear o perdão. Depois ele vai dizer, não é? A boa semente são aqueles que permanecem no reino. São os que permanecem no reino. É que são estas boas sementes que Jesus lançando cai no coração e se transforma em palavras vivas. Já o joio são os que pertencem ao maligno, o inimigo que semeou o joio. E o inimigo, não é? É o diabo. É o diabo, meus queridos, que semeia no meio de nós a má semente, o joio, aquele que vem para nos convencer de que Jesus não tem importância, de que Jesus não é um bom semeador, e muitos se deixam levar, não é, por essa falácia. Olha, a colheita, meus queridos, é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará exatamente os anjos, e eles então recolherão, não é?
os que foram praticantes, os que fizeram a semente brotar e multiplicar, mas eles arrancarão o joio e jogarão no inferno, onde ali serão queimados, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, minha irmã, Jesus está aqui falando exatamente do juízo final, onde ali nós, diante do próprio Jesus, não é? Os anjos virão, apresentarão a Jesus o que de bom nós tivermos feito ou o que de mal nós tivermos praticado. A semente boa que nós produzimos e espalhamos ao mundo, ou a semente ruim, o joio, que nós fazemos crescer e multiplicar e destruir o povo. Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele próprio que está dizendo, não é? Que Ele enviará os anjos, e os anjos então separará o joio, que será jogado fora, será queimado, e levará o trigo, né? Aquele que produz o bem, para a felicidade eterna. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E ele vai dizer assim bem claro: quem tem ouvidos, ouça. Jesus nos alerta, Jesus vem, ele semeia a boa semente no campo, mas tem aqueles que semeia o joio, e a pergunta é esta, meu querido: que tipo de semente que nós somos? Qual a semente que nós estamos fazendo produzir? A semente do trigo ou a semente do joio? Meu irmão, minha irmã, vamos juntos evangelizar. Vamos juntos catequizar. Vamos juntos semear a boa semente nos nossos próprios corações, nas nossas vidas, e na vida do povo, e na vida da sociedade, e na vida do mundo, e que assim seja. Amém.